capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles o barco, e o seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Amém? Estenda suas mãos e ore por mim, para que o Espírito do Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Pai, essa é a tua preciosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos ministrados, nós sejamos edificados, que o teu Espírito possa falar poderosamente ao nosso coração, de uma forma preciosa, em nome de Jesus. Assim nós oramos para a tua glória, amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir a você que está acompanhando o culto online, que compartilhe esta live, este culto, aí mesmo pelo Facebook, ou compartilhe copiando o link, compartilhe no Instagram, que já é possível compartilhar o link no Instagram, compartilhe no WhatsApp, compartilhe em outras redes sociais, para que outras pessoas tenham acesso a esta palavra e sejam ministrados e abençoados pela palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 1, verso 9, nós temos aqui um material muito precioso da palavra de Deus, e nós temos aqui um exemplo forte desse estilo breve do livro de Marcos. Como eu falei no domingo passado, o evangelho de Marcos é o mais breve dos evangelhos, é o mais curto dos evangelhos, e ele está muito focado, e a ênfase dele maior é nas obras de Jesus, nos feitos de Jesus, e não em suas palavras ou em seu ensino. Não é que não haja ensino, não é que não haja ministrações da palavra aqui nesse texto, mas o foco do evangelho de Marcos, a ênfase do evangelho de Marcos é nas obras de Jesus, nos milagres de Jesus, nos feitos de Jesus. E nesse texto aqui nós temos uma lição muito preciosa, nós temos algo tremendo da parte de Deus, e a gente vê aqui nesses 12 versículos aparecer uma mensagem, um ensino a respeito do batismo de Jesus, sobre a tentação de Jesus no deserto, sobre o começo da pregação de Jesus e sobre o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Então tudo isso a gente vê nesses 12 versículos, dividido em 4 partes. Então a primeira parte que nós vamos ver é sobre o batismo de Jesus, como ele ouviu a voz de Deus do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado, Então isso está escrito no versículo 11, e essa voz que foi ouvida do céu no batismo de Jesus, essa voz não era outra voz senão a voz do Pai, a voz do próprio Pai, o Pai falando para o Filho, que ele era um filho amado, em quem o Pai tinha prazer, em quem o Pai se alegrava, em quem o Pai se agradava. E olha que interessante, porque
a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão envolvidos em um amor eterno, um amor que não tem começo, porque a eternidade não tem começo, e um amor que não terá fim, porque a eternidade também não tem fim. Então Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos, emergidos neste amor. E o interessante é que Deus, quando criou a nós, seres humanos, Deus nos criou para compartilhar conosco o seu amor. Deus nos criou para sermos alvos do seu amor, Deus nos criou para sermos frutos do seu amor, para recebermos o seu amor e também para expressar o nosso amor para com Ele, para expressar o nosso amor uns para os outros, porque este amor, que é a base, a essência de Deus, do Deus Trino, porque a Bíblia diz claramente que Deus é amor, a Bíblia deixa claro isso, então este amor já estava envolvido na Trindade Santa, desde a eternidade passada e continuar pela eternidade futura, amém? Então, por isso que o texto diz, o Senhor do céu, o Pai falando do céu. Olha que interessante, nós temos aqui a manifestação da Trindade. O Pai está falando do céu. E o que ele está dizendo lá do céu? Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E o Filho, encarnado como ser humano, está sendo batizado por João Batista para cumprir a justiça de Deus. E o Espírito Santo está vindo sobre Jesus como forma de uma pomba, na forma de uma pomba. Então nós temos aqui as três pessoas da divindade, as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai falando do céu, o Filho encarnado sendo batizado na terra e o Espírito Santo vindo sobre Jesus, pousando sobre Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então ele está dizendo, este é meu Filho amado. E é interessante porque lá em João, Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo de número 35, o próprio Jesus afirmou o amor do Pai por ele, quando disse assim, o Pai ama o Filho e deu todas as coisas em suas mãos. João 3,35, o Pai ama o Filho e deu todas as coisas na sua mão. Então quando Deus lá do céu disse no batismo de Jesus, este é meu Filho amado em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer, Ele estava proclamando a sua completa aprovação da missão de Cristo, como aquele que iria salvar os perdidos, porque a partir daquele momento, Jesus estava começando o seu ministério público. Então essa palavra do Pai para o Filho, era uma palavra de aprovação, era uma declaração de sua completa aprovação, de que o Pai estava aprovando a missão do Filho, como aquele que havia de salvar aqueles que estavam perdidos. O próprio Jesus disse que veio para salvar e buscar aqueles que haviam perdido, diga amém, que haviam se perdido. Então ele está anunciando essa aceitação do seu Filho como mediador, como substituto e como fiador de uma nova aliança. Tudo isso está expresso nessa declaração do Pai, tu és o meu Filho amado, em quem eu me alegro. É a voz da aprovação, está aprovando a missão do Filho como aquele que há de salvar os que se haviam perdido. É a voz que está anunciando que Ele está aceitando o Filho como mediador, que Ele está aceitando o Filho como nosso substituto, porque na cruz Ele estava nos substituindo, que Ele está aceitando o Filho como mediador e como fiador de uma nova aliança, não mais a antiga aliança que era feita por meio do sacrifício de animais, mas agora a nova aliança que seria inaugurada pelo próprio sangue do Filho de Deus. Tudo isso é expresso nessa voz do Pai, tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Agora o mais interessante de tudo, que talvez você esteja dizendo assim, mas vem cá pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo e com você, porque todos nós que estamos em Cristo Jesus, todos nós que cremos em Jesus, todos nós que recebemos a Jesus, a Bíblia diz que nós compomos o corpo de Cristo. A igreja é o organismo vivo, espiritual, que é chamado de corpo de Cristo. Ele é o cabeça, Cristo é o cabeça, e nós, como igreja, somos o seu corpo. A Bíblia fala que há uma unidade orgânica entre nós, o corpo, e Cristo, que é o cabeça. Há uma unidade orgânica entre a igreja de Jesus e o Filho de Deus. A Bíblia diz que quem está com o Senhor é um só espírito com Ele. Um só espírito com Ele. Assim como marido e mulher se tornam uma só carne, a Bíblia diz que quem se uniu com o Senhor se torna um só espírito com Ele. Então você e Cristo, diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, você e Cristo se fundiram em um só espírito.
Diga amém se você está entendendo. Então significa dizer que essa voz da aprovação do Pai para o Filho dele, o Filho de Deus, também é para mim e para você que estamos em Cristo. Essa voz que ele falou lá no batismo de Jesus está ecoando por toda a eternidade, desde lá, nos alcançando agora, em nosso momento, dizendo para mim e para você, que nós somos filhos ou filhas amadas, amados, filhas amadas, em quem ele se alegra, em quem ele tem prazer, em que ele se deleita. Nós somos esses filhos amados. E por que nós somos esses filhos amados? Porque nós estamos em Cristo. Então quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê em Cristo, Ele nos vê vestidos da justiça de Cristo, Ele nos vê vestidos e investidos com os méritos de Cristo. Então, quando Ele olha para mim e para você, Ele pode dizer como Salomão disse para a sua noiva. O que Salomão disse para a sua noiva? Quem se lembra lá em Cantares capítulo 4? Em ti não há defeito. Em ti não há defeito. Não há defeito algum. Ele olha para a sua noiva e ele diz: em ti não há defeito algum. É claro que como um ser humano, aquela mulher tinha defeitos, mas ele olha com olhar de graça, ele olha com olhar de amor, e ele não consegue enxergar na sua noiva nenhum defeito. Por isso que quando Deus olha para nós, nós estamos agora vestidos de quê? Nós estamos vestidos do mérito de Cristo. Nós estamos vestidos de quê? Da justiça de Cristo. Nós estamos vestidos de Cristo. E por estarmos vestidos de Cristo, quando Deus olha para nós, Deus vê Cristo em nós, e nós em Cristo. Por isso que a Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Então quando Ele olha para mim e para você, Deus não está procurando em nós defeitos, Deus não está procurando em nós deformidades. Quando Deus olha para mim e para você, Deus vê em mim e em você a justiça de Cristo. Deus vê em mim e em você o mérito de Cristo. Por isso essa voz do Pai diz: tu és o meu filho amado em quem me alegro. Essa mesma voz que Jesus ouviu no dia do seu batismo, nós estamos ouvindo em nosso coração pelo Espírito Santo, porque nós estamos em Cristo Jesus, nós somos o corpo dele. Tu és o meu filho amado em quem me alegro. Tu és a minha filha amada em quem me alegro. E isso não tem a ver, queridos, com aquilo que a gente pode fazer. Porque talvez a gente está sempre tentando fazer algo mais e mais e mais e mais para buscar agradar a Deus. E nós precisamos entender que nós somos já aceitos pelo Pai por sermos filhos em Cristo Jesus. Diga amém se você está entendendo. Então Ele olha para nós e vê a justiça de Deus em nós. No batismo ele ouviu essa voz. E a Bíblia diz: todos quantos, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. Todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Todos quantos foram batizados em Cristo, Gálatas 3, 27, foram revestidos de Cristo. Você foi revestido de Cristo. Você está revestido de Cristo. Então Deus olha para você e vê em você as roupas de Cristo, as roupas da justiça de Cristo. Ele olha para você e vê em você os méritos de Cristo. Talvez você não consiga enxergar isso em você mesmo, mas o Pai, quando olha para você, Ele vê em você os méritos de Cristo. Ele vê em você a justiça de Cristo. Diga amém se você está entendendo. Você sabe, queridos, a Bíblia nos fala lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, versículo 25, Gênesis 2, 25, que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. A gente fala, claro, por causa do estado de inocência. Tudo bem, amém. A gente sempre fala isso, né? Por causa do estado de inocência, eles eram como crianças inocentes, puros. Mas Deus me mostrou algo e falou algo ao meu coração. Eles estavam vestidos da glória de Deus. No jardim do Éden, embora os seus corpos físicos estivessem despidos de roupas como as que nós conhecemos, eles estavam envolvidos na glória, eles estavam vestidos da glória. Então quando eles pecaram, o que aconteceu com eles? A Bíblia diz que quando o homem pecou, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus.
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando eles pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. Eles foram despidos da glória de Deus. E agora eles olham para si, e eles não veem mais a glória cobrindo os seus corpos. Eles veem agora o vazio. Eles veem agora a sua nudez. Eles veem agora a sua condição caída. Eles não veem mais o revestimento da glória. E aí, por causa disso, eles ficam envergonhados. Eles têm vergonha um do outro, eles têm vergonha de Deus. E a primeira coisa que eles buscam fazer é se esconder. Só que aí a Bíblia fala que em Jesus, que o propósito de Jesus é exatamente restaurar todas as coisas. Restaurar o homem ao seu estado original. Por isso que quando você está em Cristo, você é revestido da glória de Cristo. Quando você está em Cristo, você é revestido dessa glória de Cristo. E claro que isso será muito mais pleno e completo por ocasião da volta de Jesus. Mas você e eu estamos vestidos da glória de Cristo. Por isso, essa voz de Deus, que foi dita a Jesus no dia do seu batismo, é para você também. Levante suas mãos e diga: eu sou um filho amado, em quem o Senhor se alegra. Diga mais uma vez: eu sou um filho amado, em quem o Senhor se alegra. Diga para o irmão que está ao seu lado: nos seus piores dias, nos dias mais difíceis da sua vida, nos dias de maiores tentações, não se esqueça que você é um filho amado, em quem o Senhor se alegra. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus bem forte por isso? Glória a Deus, aleluia. A segunda verdade desse texto, que aparece a partir do verso 14, é sobre a natureza da pregação de Cristo. Sobre a natureza da pregação de Cristo, porque está escrito assim no verso 14, verso de número 14: depois de ter sido preso, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Verso 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a natureza da pregação de Jesus Cristo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependam-se e creiam nas boas notícias. A palavra é evangelho, o texto diz o evangelho de Deus. A palavra evangelho significa boas notícias. O que significa evangelho? Boas notícias. Diga para o seu irmão: evangelho significa boas notícias. E quais são essas boas notícias? As boas notícias de que Deus já proveu para mim e para você, por causa da morte do seu Filho Jesus na cruz, salvação, perdão de pecados, paz com Deus, cura da nossa alma, das nossas emoções e também cura física. Ele já proveu ali na cruz, através da morte do seu Filho Jesus, acesso ao trono da graça. Ele já proveu pela morte de Cristo a autoridade sobre serpentes e escorpiões, que são os poderes do inimigo. Ele já proveu para nós vitória sobre o pecado, vitória sobre a tentação e vitória sobre as hostes de Satanás. Ele já nos abençoou. Então todas essas coisas e uma série de outras, que não dá tempo de nomear todas aqui agora, por conta do tempo que é curto, são boas notícias. São boas notícias de Deus para mim e para você. São as boas notícias para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. E como é bom de receber boas notícias, né? Há pouco instante a nossa irmã Vivi estava falando que recebeu uma ótima notícia, uma boa notícia. E ela estava compartilhando, eu nem ouvi o que era, mas ela estava compartilhando com a minha esposa, que recebeu uma boa notícia. E a gente fica o quê? Feliz quando recebe uma boa notícia. Não é verdade? A gente fica alegre quando recebe uma boa notícia, pois Deus está dizendo que é uma boa notícia do céu para mim e para você. Há uma boa notícia do céu para minha casa, para a sua casa, para minha família e para a sua família. Os nossos pecados estão perdoados em Cristo. Nós temos acesso ao trono da graça por causa de Jesus Cristo. Nós temos vitória sobre o pecado por causa de Jesus. Nós temos vitória sobre Satanás e seus demônios por causa de Jesus. Nós temos o passaporte da vida eterna por causa de Jesus, do seu sacrifício. Amém? São boas notícias para mim e para você. E o texto diz: pregue as boas notícias do Evangelho. Agora, olha o que o texto diz, que Jesus estava pregando, dizendo: arrependei-vos e creiam no Evangelho. Essa era a essência da mensagem de Jesus: arrependimento e fé no Evangelho. Agora, o que é arrependimento? A palavra arrependimento vem de uma palavrinha grega que é metanoia.
E a palavra metanoia em grego significa uma mudança de mentalidade. É mudar a forma de pensar. É deixar de pensar como um homem natural, como um homem caído e preso ao pecado, para pensar, começar a pensar com a mente de Cristo, começar a pensar com a mente de Deus. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então arrependimento é começar a deixar de pensar, de cogitar como um mero ser humano natural e passar a cogitar como Deus cogita, começar a pensar por meio da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, pensamentos alinhados com a vontade de Deus. E aí, estes pensamentos mudados, esses pensamentos transformados, eles vão transformar a nossa conduta, eles vão transformar o nosso comportamento, eles vão transformar tudo à nossa volta. Por quê? Porque a Bíblia diz que assim como imaginou na sua alma, assim ele é. Ou seja, você age, você procede de acordo com a qualidade do conteúdo dos teus pensamentos, do teu ser interior. Então arrependimento é uma mudança. A gente pensa em arrependimento muitas vezes como remorso, como chorar, né? Alguém comete um erro, comete um pecado e chora e diz: estou arrependido porque chorou. Tem gente que chora e não se arrepende, é apenas emoção. Tem gente que não chora e se arrepende, porque arrependimento não tem a ver com lágrimas. Arrependimento tem a ver com uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, que é provocada por uma mudança da mentalidade, da forma de pensar. Qual estão entendendo? A palavra arrependimento em grego, se você puder, anote aí. A palavra é metanoia. Como é a palavra? Diga comigo. Metanoia. Mais uma vez, metanoia. E essa palavra metanoia significa o quê? Mudança de mente, mudança de mentalidade. É você mudar os seus paradigmas mentais em relação às coisas do mundo e começar a enxergar e a pensar e ver tudo à sua volta a partir da mentalidade de Deus que está expressa na palavra. Como é que a gente expressa aquilo que está no nosso pensamento? Por aquilo que nós falamos, não é assim? Quando eu falo, eu estou expressando aquilo que está na minha mente. Como é que Deus expressa aquilo que está na mente dele? Falando também. E onde é que a gente encontra aquilo que Deus falou? Aqui. O que Deus falou está escrito aqui, queridos. Então, quando você começa a se apropriar do ensino da palavra e permite que esta palavra vai mudando a sua mente, a sua forma de pensar, você começa a experimentar arrependimento. O próximo passo é, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede, creiam nas boas notícias. Porque é assim que nós acessamos o reino de Deus, pela fé. Nós acessamos o reino de Deus crendo. Você não pode experimentar nada de Deus se você não crer nele. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, Hebreus 11, 6, que sem fé é difícil? Não, é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, olha só o que o texto diz, Hebreus 11:6, você pode anotar aí, porque é necessário, o que é necessário? Que aqueles que se aproximam de Deus, creiam duas coisas, que Ele existe, é a primeira coisa que você tem que crer, Deus existe, Deus há, Deus há, e a segunda coisa, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então quem se aproxima de Deus tem que crer, quem se aproxima de Deus tem que ter fé. Nós contatamos a Deus, nós entramos em contato com Deus por meio da fé. Não existe outra maneira de acessar a Deus, não existe outra maneira de termos contato com Deus, não existe outra maneira de termos comunhão com Deus, senão por meio da fé. Por isso que o texto de Jesus está dizendo que a pregação dele, a essência da pregação dele era: arrependam-se, mude de mente, mude a forma de pensar, passe a pensar como Deus pensa, passe a ver a vida do ponto de vista de Deus, não como o mundo pensa, não como a filosofia mundana pensa, não como os gregos pensam, não como os romanos pensam, nem mesmo os judeus pensam, não como os religiosos pensam, não como a sociedade secularizada à sua volta pensa,
mas comece a ver a vida, a enxergar a vida e a pensar a vida como Deus pensa. Isso é mudança de mente, isso é arrependimento. E essa mudança na mente vai mudar o teu comportamento. Por isso que dogmas religiosos não mudam ninguém, porque a pessoa, apenas por dogma religioso, pode mudar só o estereótipo, só o exterior. Os fariseus eram cheios de dogmas religiosos, e o exterior deles, Jesus disse que era muito bonito, como um sepulcro caiado, né? Jesus disse, o exterior é bonito. Tu chega lá no cemitério, você vê aquela lápide, né, por fora, aquelas cerâmicas, aquelas mármores, dependendo da condição da família, daquele que faleceu, o negócio é muito bonito. Mas Jesus de dentro está cheio de ossos podres, está cheio de carniça, está cheio de coisas fedorentas. Jesus disse, vocês fariseus são as mesmas coisas, porque vocês estão cheios de dogmas que fazem vocês ter um exterior de piedade, um exterior de aparente santidade, mas dentro de vocês estão cheios de ódio, de mágoa, de rancor, de ressentimento. Dentro de vocês estão cheios de coisas ruins, apodrecidas. Então nem mesmo pensar como um religioso, é pensar como Cristo pensa. Vocês estão entendendo? Arrependimento é isso. E aí, isso vai provocar mudança em nosso comportamento. O arrependimento começa dentro e extravasa para fora. Nunca o contrário, queridos. Por isso que não adianta tentar forçar ninguém a mudar, porque a mudança nunca acontece de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Diga para o seu irmão, a mudança sempre acontece de dentro para fora. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Aí ele disse, creiam em quê? No Evangelho. Creia nessas boas notícias. Deus tem para você, para sua família, salvação. Isso é boa notícia ou não é? Deus tem para você, para sua família, paz. Isso é boa notícia ou não é? Deus tem para você, para sua família, abundância em Deus, suprimentos em Deus. Isso é boa notícia ou não é? Deus tem para você, para sua família, salvação eterna. Isso é boa notícia ou não é? Muitas boas notícias. E ele diz, creia nessas boas notícias. De tudo que eu fiz por você, do meu amor, do meu perdão, da minha graça, da porta que eu abri para você entrar no céu. Creia nisso. Você só pode entrar no reino de Deus pela fé. Você só pode acessar essas bênçãos pela fé. Só tem uma maneira de você experimentar aquilo que Deus quer para você pela fé. Então, arrependimento e fé andam de mãos dadas. Arrependimento e crer no Evangelho é a maneira de entrarmos no reino dos céus. Jesus disse, arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. A versão diz, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, então arrependam-se e creiam no Evangelho. Porque a única maneira de vocês entrarem no reino, desfrutarem do reino de Deus, que é um reino espiritual, é por meio do arrependimento e da fé. Diga glória a Deus se você está entendendo. Diga aleluia. O apóstolo Paulo, ele falou aos anciãos de Éfeso, que a substância do seu ensino, entre eles, era arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 21. O teor do seu conteúdo, o teor do seu ensino era arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o que a Bíblia nos fala em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 diz assim, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha só, confessar e deixar, isso é arrependimento, porque provoca uma mudança de vida. Glória a Deus. Todos nós somos por natureza nascidos em pecado e portanto filhos da ira. E todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos nos converter. Todos nós precisamos nascer de novo se nós quisermos ver o reino de Deus. Todos nós, mesmo nós que somos crentes em Jesus, nós precisamos de constante exortação para crescer na fé. Amém? Mesmo nós, crentes em Jesus, nós precisamos de constante exortação
para crescer na fé. Uma pergunta para nós refletirmos: nós temos sentido os nossos pecados e abandonado estes pecados e os abandonado? Nós temos sentido os nossos pecados e os abandonado? Temos feito a reflexão constantemente e mudando a cada dia, pedindo ao Senhor para nos ajudar e a vencer e abandonar esses pecados? Nós não podemos fazer do pecado um pecado de estimação. É muito perigoso termos pecado de estimação, queridos. Esses pecados de estimação, eles são mais difíceis de ser arrancados, e cada um pode ter o seu. Mas todos nós precisamos identificar que pecado é esse que talvez eu estou acalentando a minha alma, que eu estou com tanto cuidado com ele, que eu estou tão resistente em renunciá-lo, tão resistente a abrir mão dele. Nós não podemos ter pecado de estimação, nós precisamos sentir os nossos pecados e abandoná-los. Nós precisamos agarrar a Cristo com todo o nosso coração e crer nele. Nós precisamos de um novo coração. Nós precisamos viver uma vida de fé no Redentor, para que nós possamos ser absolutamente salvos. Nós precisamos viver uma vida de fé no Salvador. Isso é totalmente necessário, absolutamente necessário, para que nós experimentemos a salvação. Então, qual era o teor da pregação de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que essa também deve ser o teor da nossa pregação, do nosso ensino. Para as pessoas, nós precisamos também pregar a mesma coisa. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Que tempo desafiador nós estamos vivendo, não é verdade? Tem muitas pessoas que não querem arrependimento, nem crêem no Evangelho. Tem muitas pessoas que estão trocando o Evangelho de Jesus Cristo por muitas outras coisas que não são Evangelho, que não é Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus continua sendo o mesmo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A terceira lição que a gente aprende aqui nesse texto é sobre a ocupação dos discípulos, dos primeiros discípulos que foram chamados por Cristo. Verso 16 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Qual era a ocupação deles? A Bíblia diz que eles eram pescadores. Eles trabalhavam arduamente, trabalho duro. Eles eram trabalhadores que trabalhavam arduamente. Um trabalho humilde também. E o nosso Senhor Jesus chamou, diz a Bíblia, Simão e André, e eles estavam, diz a Bíblia, lançando a rede. Quando chamou Tiago e João, a Bíblia diz que eles estavam consertando as redes. Eles eram trabalhadores. Interessante isso. Deus sempre chama pessoas que estão ocupadas. Quando Deus chamou Moisés, a Bíblia diz que Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Quando ele chamou Gideão, a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Não é verdade? Sim ou não? Quando ele chamou estes homens aqui, Simão e André, a Bíblia diz que eles estavam lançando as redes ao mar. Quando chamou Pedro e João, Tiago e João, perdão, a Bíblia diz que eles estavam consertando as redes. Deus sempre chamou pessoas que estavam envolvidas, que estavam trabalhando, que estavam fazendo alguma coisa. E o que eu acho lindo nesse texto, que quando Jesus chama estes homens, a Bíblia diz assim, imediatamente. Você prestou atenção nisso, queridos? Prestou atenção nisso? Verso 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Imediatamente, sem relutar, sem questionar, porque eles entenderam quem era Jesus. Eles receberam a revelação do Cristo. Quando eles receberam o chamado, eles entenderam que aquilo era o maior privilégio das suas vidas, o maior presente que eles estavam recebendo nas suas vidas. E a Bíblia diz então que eles deixaram tudo imediatamente para seguir a Jesus. Eles deixaram tudo imediatamente. Quando Jesus chama você para alguma coisa, para alguma missão, para alguma tarefa, você não tem que questionar, nem relutar, nem ficar dando birra como menino birrento. Você tem que dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem que ser rápido em obedecer, porque obediência parcial é desobediência. É igual aquela criança que o pai disse para ele, estava no carro e o pai disse, senta meu filho. Ele disse, pai, eu quero ir em pé. Senta, menino. Não, deixa eu ir em pé aqui mesmo. Meu filho, senta.
Aí ele disse: se você não sentar, eu vou lhe dar uma disciplina. Ele: tá bom, pai. Aí ele sentou. Ele disse: eu estou sentado, mas no meu coração eu estou em pé. E muita gente fica assim, como essa criança birrenta, né? A gente senta, a gente obedece em parte, mas lá dentro a gente não está obedecendo. E obediência parcial é desobediência. Então nós precisamos ser rápidos em obedecer o chamado do Senhor, ser rápidos em ouvir e ser rápidos em obedecer o chamado do Senhor, porque a Bíblia diz que imediatamente, olha que interessante isso, imediatamente eles deixaram as redes para seguir Jesus. Porque a partir daquele momento eles entenderam que a prioridade máxima da vida deles era seguir a Jesus. Que a partir daquele momento a prioridade máxima da vida deles era estar com Cristo, era cumprir o chamado de Jesus, era fazer aquilo que Jesus havia lhes mandado fazer. E claro que a gente não vai pegar isso literalmente e dizer assim: você vai deixar de trabalhar secularmente, você vai parar suas atividades, você vai parar de fazer tudo o que você faz para seguir a Jesus. Não é isso. Só alguns que Deus pode chamar especificamente para uma missão específica, que você tenha que abandonar outras coisas. Mas não é nem nesse sentido. É no sentido de que você tem que agora passar a priorizar o reino de Deus. A partir do chamado de Cristo, o reino de Deus passa a ser a sua máxima prioridade. Por isso que a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa, como prioridade máxima, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, o que você pensar como outras coisas, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas o reino tem que vir em primeiro lugar, o reino tem que ser prioridade, e isso tem que ser como? Imediatamente. Quando você ouve o chamado, imediatamente priorize o reino. Quando você ouve o chamado do Senhor Jesus, imediatamente coloca o reino como prioridade. Amém? E todas as outras coisas passam a estar na sua vida secundariamente. Mas quando você prioriza o reino, a promessa de Jesus é: eu vou lhe acrescentar todas as outras coisas. Eu vou trazer um acréscimo sobre a sua vida daquilo que você precisa, porque você está priorizando o reino. Aqueles homens trabalhadores deixaram tudo para seguir Jesus. Eu estava lendo hoje pela manhã, eu acredito que foi aqui mesmo no Evangelho de Mateus, eu fiquei: meu Deus, que tremendo isso. Quando aquele Jesus chama aquele jovem rico, quem se lembra? E aquele jovem rico teve muita dificuldade, porque ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Quais mandamentos devo guardar? Jesus fala: honra teu pai e tua mãe, não dê falso testemunho. Jesus vai citando. Ele disse assim: mas eu faço isso tudo desde a minha infância, desde a minha meninice. Jesus disse para ele: te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Meu Deus, o que nós faríamos se Jesus dissesse para a gente isso? Jesus só disse isso para uma pessoa, foi para o jovem rico. Ele não disse isso nem mesmo para Zaqueu, porque Zaqueu, talvez Jesus tinha que dizer isso para Zaqueu, né? A gente pensando do ponto de vista humano, né? Porque Zaqueu era um cobrador de impostos, Zaqueu enriqueceu ilicitamente, né? Cobrava mais do que o governo romano mandava, extorquia as pessoas. Então a riqueza de Zaqueu era uma riqueza ilícita. Jesus não disse nada para Zaqueu. Mas já para o homem jovem rico, que foi trabalhador, que conquistou a sua riqueza trabalhando, suando, com honestidade, administrando bem, Jesus disse: falta uma coisa para você, porque este confiar nas riquezas, né? Confiar nas riquezas. Jesus disse para ele assim: olha, te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Agora eu pergunto, se Jesus tivesse dito isso para mim, né? Para mim e para você, eu não tenho muita coisa não, mas Jesus dissesse isso: vende o que você tem. Vende o que você tem, né? Vende tudo e dá para os pobres. Vende o que você tem e dá para os pobres. Aí aquele homem, depois Jesus vem, dá aos pobres e me segue. Não é só, porque o resultado final é seguir Jesus, né? Só vender e dar aos pobres não garantiria a salvação dele. O resultado final era seguir Jesus. Vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue e terás um tesouro no céu. Aí aquele homem, diz a Bíblia, que ele ficou triste e seguiu o caminho. Jesus disse assim: quão difícil é
para os ricos entrarem no reino dos céus. E aí os discípulos dizem: Senhor, então quem é que pode ser salvo? Jesus explica: olha, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Aí a explicação fica bem mais clara, né? Porque não é o fato somente de ser rico, porque tem rico que não confia nas suas riquezas, e tem rico que confia. A grande questão é que a maioria confia. São poucos os que não confiam. Ele diz: quão difícil é para os ricos entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Claro que não é uma agulha de costurar. Lá em Israel tinha um portãozinho pequenininho, que só era aberto um dia específico, era o chamado fundo de agulha. Então os camelos, quando vinham e tinham que passar por aquele lugarzinho pequenininho, uma portanholazinha bem pequenininha, os camelos tinham que tirar toda a sua bagagem, o cara tinha que descer do camelo, ele tinha que se ajoelhar, e ele passava ali por aquele lugar chamado fundo de agulha, aquele portãozinho pequeno chamado fundo de agulha, bem devagarinho, sinalizando que para entrar no reino do céu você vai ter que renunciar a muita coisa. Como o rico tem muita bagagem, talvez seja mais difícil para ele renunciar a essas coisas todas. Quantos estão entendendo? Aí voltando aqui, Pedro, quando viu aquilo, disse: Senhor, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Pedro achou um negócio muito difícil. Quem é que pode ser salvo, Senhor? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Para o homem é impossível. É impossível para o rico ser salvo, é impossível para o pobre ser salvo, é impossível para qualquer um ser salvo. É impossível para o doutor se auto-salvar, é impossível para o analfabeto se auto-salvar, é impossível para o rico, bilionário, aqueles que têm 10 bilhões, isso é muito dinheiro, se salvar, como é impossível para aquele mendigo se auto-salvar. Para qualquer ser humano é impossível se auto-salvar. Jesus disse: para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus, o rico pode ser salvo quando crê em Jesus, e o pobre pode ser salvo quando crê em Jesus. Para Deus, o mendigo pode ser salvo quando crê em Jesus, e o doutor pode ser salvo quando crê em Jesus. Agora, Pedro disse assim: e quanto a nós? Nós deixamos tudo e te seguimos. Deixou um barquinho velho, uma rede furada, mas ele disse que deixou tudo, né? Talvez era eu e você. O que a gente deixou para seguir Jesus? O que eu tinha, meu Deus do céu, quando me converti? O que eu tinha quando me converti, amor? O que eu deixei para seguir a Jesus? Né? Mas Pedro diz: a gente deixou tudo, Senhor, para te seguir. A gente deixou lá os barquinhos, deixou as redes lá, estava consertando, a rede tudo remendado, a gente deixou tudo para te seguir. Jesus é bom demais, né? Jesus diz: Pedro, deixa eu te falar algo. Todo aquele, olha só, escute isso. Todo aquele que deixar pai, mãe, mulher, filhos, casas, bens, riquezas, campos, propriedades, por amor de mim, olha só, por amor de mim e do Evangelho, olha a palavra de Jesus, receberá nesta vida, não é na outra, nesta vida, 100 vezes mais, e na vida futura, a vida eterna. Então olha só, queridos, tudo que você deixa por Jesus, Ele vai te dar multiplicado. Tudo que você deixa por Jesus, Ele vai te recompensar de forma multiplicada. E quando você lê o Evangelho de Mateus, ele diz assim também: com perseguições. Ele deixa bem claro que a perseguição está embutida no meio, não é que vai vir de bandeja. Você deixa coisas por Jesus, Ele vai te recompensar, mas no meio desse pacote vem perseguições, vem lutas, vem tribulações, vem adversidades, e você tem que ser fiel e firme. Diga glória a Deus se você está entendendo. Então Ele está dizendo para os discípulos isso: se você deixar, por amor de mim, se você priorizar o reino de Deus, eu vou trazer acréscimos sobre a sua vida. Além dos acréscimos que eu vou trazer sobre você, hoje, nessa vida, eu vou trazer a vida eterna para você. Por exemplo, alguém que se converte a Jesus, eu pergunto para você, ele já tem acréscimos aqui nessa terra, sim ou não? Sim. Imagine alguém que se converte a Jesus, que não tem paz, não consegue dormir bem, é atribulado. Recebe paz.
Imagine alguém que se converte a Jesus, que é viciado em drogas, que é viciado em álcool, que vive de uma prostituição a outra prostituição, que vive nas orgias sexuais. Quando aceita Jesus, eu estou falando quem aceita Jesus mesmo, de verdade, não é religião. É transformado, é liberto. As cadeias são quebradas, as cadeias de vícios são quebradas, as cadeias de idolatria são quebradas. Essa pessoa é liberta. É acréscimo. A pessoa, quando recebe Jesus, ela já recebe muitos acréscimos aqui na terra. Mas além de todos esses acréscimos que ela recebe aqui na terra, a Bíblia deixa bem claro, Jesus disse: você ainda vai ter a vida eterna. Você ainda vai ter a vida eterna. Diga amém se você está entendendo. Então Jesus disse: venham a mim. E aí aqueles discípulos fizeram o quê? Imediatamente, sem titubear, sem questionar, deixaram suas redes e seguiram Jesus. E Jesus depois disse para eles qual seria a recompensa deles. Amém? E por último, para a gente concluir, a quarta lição que nos apresenta aqui esse texto é sobre os ofícios daqueles que foram chamados por Jesus como seus primeiros discípulos. Eles tinham um ofício antes, e agora eles passam a ter um novo ofício. Jesus disse no versículo 17, disse de Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de pessoas, pescadores de gente, pescadores de almas. Vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês vão pescar almas para o reino de Deus. Vocês vão pescar homens para o reino de Deus. Vocês vão pescar vidas para o reino de Deus. Vocês vão pescar pessoas para o reino de Deus. Vocês vão pescar em seres humanos para o reino de Deus. Eu lhes dou agora esse ofício. E aí, queridos, nós precisamos entender que esse é o ofício de todo verdadeiro servo de Deus. Não importa se ele é pastor, apóstolo, presbítero, bispo, diácono, diaconisa, não importa nada disso, esses títulos não importa. Todo crente, ou se ele não tem título nenhum na igreja, se ele é simplesmente um irmão em Cristo, que está congregando, um novo convertido, não importa. Todos receberam o ofício de serem pescadores de almas. Todos receberam o ofício de serem pescadores de vidas, de serem pescadores de gente. Aquela mulher samaritana, João capítulo 4, tinha acabado de ter um encontro com Jesus, e ela foi à sua cidade e pescou a cidade de Samaria inteira para Jesus. E ela pescou a cidade de Samaria inteira a Jesus. Ela trouxe uma cidade inteira para Jesus. Aquele endemoniado lá de Gadara, um homem que estava possesso de demônios, Marcos capítulo 5, depois você lê em casa. O homem tinha tanto demônio que ficava preso no cemitério, quebrava as correntes, as pessoas prendiam ele com correntes, ele quebrava as correntes, se feria, se machucava, corria atrás das pessoas, uma loucura. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele é liberto daqueles demônios todos. E Jesus disse para ele assim, ó, vai para a sua casa, vai para o seu povoado, vai para a sua cidade e fale para todos lá o que o Senhor fez por você. Aquele homem tinha acabado de ser liberto e Jesus o enviou como um missionário, como um pescador de almas, como um pescador de gente à sua cidade. Então não importa qual título nós tenhamos ou se nós não os temos, não importa nada disso. Todo crente é chamado para ser um pescador de almas. Todo crente chamado para ser um pescador de vidas. Eu acho que a igreja fica muito presa, preocupada com títulos, irmãos. Sabe qual é o meu maior título? Servo. Servo. Eu sou um servo. Minha esposa é uma serva. Nós somos servos. Nós somos pescadores de homens. O nosso ofício de ministrar, de cuidar de pessoas, de cuidar de vidas, de apacentar, é chamado justamente disso, de pastor. Pastorear, apacentar, ok? Mas nossa missão é ser ganhadores de almas, é ser pescadores de vidas, é ser servos de Jesus. Assim todo crente, todo discípulo em Jesus é chamado para lançar as redes e pescar almas para Jesus. Eu quero profetizar que você vai pescar muitas almas para Jesus nesses últimos dias. Sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus colegas de faculdade, seus colegas de escola, amém? Seus familiares, você vai pescar essas pessoas para Jesus.
Você vai ser um pescador de almas tremendamente usado por Deus, para que através da sua vida, muitas pessoas, muitas vidas sejam conquistadas para o reino de Deus, para que através da sua vida, muitas almas sejam transformadas pela palavra e pela presença de Deus. Você vai ser um pescador de almas. Você não pode perder essa essência. Todos nós somos chamados para ser pescadores de almas. Não importa se você tem título ou não tem na igreja, não importa, nada disso importa. Você foi chamado para ser um pescador de almas. Amém? Um pescador de peixe, ele tem que ter paciência, não é verdade? Sim ou não? Eu gostava muito de pescar, mas já tem muito tempo que eu não pesco. Muito tempo, muitos anos na verdade. Mas quando ia, a gente tinha que ter paciência, principalmente pescando de anzol. Eu tinha um pastor, o pastor Marivaldo, foi o meu primeiro pastor. Ele já gostava de me chamar para pescar. E aí eu ia pescar com ele de noite, a gente ia de noite. A gente ia lá para a barragem, lá em Jequié, né? Subia, pegava o carro que ele tinha na época, um chevetezinho bem antigo, e a gente ia pescar. Ele com um anzol e eu com outro. Aí começava nesse tempo assim, cair aquela garoazinha, aquela chuva, a gente assim sentado no meio do rio, né, capim, e eu com medo, doido de cobra, de bicho. Nunca gostei muito assim de ficar no mato assim de noite. E eu torcendo para o pastor querer ir logo embora, sem pegar nada. E eu ficava ali com um anzolzinho na água, né? Tremendo de frio, e ele ali assoviando e tentando pegar alguma coisa. De vez em quando ele pegava uns e eu só olhava, né? Mas eu aprendi uma coisa, que de vez em quando pegava uns também, que o pescador tem que ter paciência. Sem paciência você não consegue pescar, não é verdade? Assim também é um pescador de almas, irmãos. Se você não tiver paciência, você espanta. Se você não tiver paciência, você espanta a pessoa. E Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Se você não tiver paciência e sabedoria, em vez de você trazer pessoas para o reino de Deus, você afasta as pessoas do reino de Deus. Não é verdade? Sim ou não? Porque quantas pessoas dizem assim: olha, para ser crente igual pessoa tal, igual fulano de tal, eu não quero ser. Já ouviu gente falar assim? Eu tenho certeza que alguém já falou isso para você. Sim ou não? Sim ou não? Muita gente. Por isso que você tem que ter testemunho. Aí você vai dizer assim: ó, então seja como eu. Amém? Será que a gente tem essa ousadia, irmãos, no Senhor? De dizer assim: não, então seja como eu. Eu não sou perfeito não, mas se você ser como eu, você vai se dar bem. Será que a gente tem essa ousadia para dizer como Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Em outras palavras é o que a gente está dizendo, né? Não seja como, já que você não quer ser igual a ele ou ela, seja como eu, me imite. Porque se você me imitar, você vai se dar bem. Será que a gente tem essa ousadia no Senhor? Será que a gente tem essa intrepidez no Senhor? Será que a gente tem essa coragem no Senhor? Será que a gente tem esse testemunho de vida transformada no Senhor? Isso não é exaltação, nem orgulho, irmãos. Não, não é. É reconhecimento do que Jesus fez na nossa vida. Amém? Diga para o seu irmão, dizer para as pessoas: olhe para mim, me imite, não é orgulho nem exaltação, é reconhecimento do que o Senhor fez na minha vida. Quantos têm certeza e convicção que o Senhor está trabalhando na sua vida, que o Senhor fez uma obra na sua vida, que você hoje é melhor do que era antes? Quantos têm essa convicção? Pronto. Amém? É isso que nós precisamos ter. Então, o pescador precisa ter o quê? Paciência. Paciência. Mas além de ter paciência, o pescador precisa de quê? Trabalho duro. Não é? Trabalho árduo. Porque pescar, principalmente pescar muito peixe, como os discípulos de Jesus faziam, o trabalho era árduo. Era um trabalho de equipe, não podia ser um só. Eles tinham que pegar as redes juntos, puxar as redes juntos, passava horas ali, trabalhando. E no reino de Deus é a mesma coisa. Ganhar almas para Jesus não é um trabalho fácil. A gente precisa interceder, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa clamar a Deus por almas, a gente precisa chorar a Deus por vidas, a gente precisa: Senhor, me dê almas, me dê filhos espirituais, Senhor, eu quero ganhar almas para Ti, eu não quero passar por essa vida sendo infrutífero, sendo estéril espiritualmente, eu quero levar almas para o reino de Deus, eu quero que quando chegar no céu, eu ter muitas pedrinhas na minha coroa por muitas almas que eu ganhei para Jesus. Amém? Então nós precisamos ser trabalhadores incansáveis da seara do Senhor, trabalhadores fiéis e incansáveis da seara do Senhor. Então o ofício daqueles primeiros discípulos
E o ofício de cada um de nós sejam pescadores de almas, sejam pescadores de vidas. Amém? Que você e eu sejamos esses pescadores de almas e que através das nossas vidas, muitas vidas sejam ganhas para Jesus.